Olá, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar presente em todos os nossos corações, em todos os nossos lares. Vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o item que fala sobre caracteres do verdadeiro profeta. Ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. É o item 9, é uma mensagem enviada pelo espírito Erasto, em Paris, em 1862. Então, caracteres do verdadeiro profeta. Vamos lá na leitura. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como este, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntais, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? E eis aqui os seus sinais. Então ele dá essa introdução no texto do Erasto, e abrindo os nossos olhos para os falsos profetas, em épocas, principalmente em épocas de transformações da humanidade, e vai nos dar agora alguns sinais, para nós podermos reconhecê-los. Continuando a leitura. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são pesados fardos, que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante, de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Então vejam que os missionários, eles têm que provar, Deus, o missionário de Deus, deve provar que tem sua superioridade pelas suas virtudes, pela sua grandeza moral, principalmente. Não adianta ficar só falando, que faz obras, que realiza isso ou aquilo. Pelo contrário, quem realiza realmente, moralmente já superior, não fica espalhando as suas obras, O verdadeiro missionário de Deus, ele vai provar pela sua qualidade moral,
e não pelas palavras que podem conter ali o orgulho, a vaidade, mas os resultados das suas obras. Então é um ponto importantíssimo para que nós possamos distinguir os falsos profetas dos profetas verdadeiros, né? Continuando a leitura. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros, os verdadeiros profetas, são humildes e modestos. Os segundos, os falsos profetas, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como o Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Então esse texto parece que foi escrito hoje. Ele serve como todo o Evangelho, não só esse texto, mas como todo o Evangelho está muito atual. E esse texto, especificamente, nos dá essa visão de atualidade da informação. Temos que ter muito cuidado com os falsos profetas, aqueles que aproveitam, são oportunistas, são inteligentes, são oportunistas, querem tirar proveito da situação, muitas vezes das dificuldades, da vulnerabilidade, dos sentimentos das pessoas, e se infiltram em todas as crenças, se infiltram em todos os meios de comunicação. Numa época como esta, que hoje temos a facilidade da comunicação, da informação chegando a todos os cantos do mundo,
de uma forma muito rápida. Muitos têm acesso a essas divulgações, as vídeos, as lives, né, as comunicações via internet, nos blogs, enfim, em todos os meios de comunicação que hoje nós temos à nossa disposição. Claro que deveriam ser utilizados para o bem, muitos são utilizados, né? Utilizam para o bem, mas infelizmente tem aqueles que querem se aproveitar. E como que nós nós diferenciaremos uns dos outros? O único é o que ele dá aqui o caminho, né? A análise moral de cada um, as obras que cada um fez, aquilo que nós já conhecemos, continuarmos nos esclarecendo, continuarmos buscando os estudos dentro da doutrina espírita, sempre comparando os ensinamentos de Jesus ao que está se apresentando ali, com tal obra ou com tal informação. Cuidado no que seguimos, aqueles que se dizem bons, aqueles que se dizem caridosos. Quem realmente faz, como diz o texto, não fica espalhando isso, né? Faz pelo bem. Muitas vezes o verdadeiro missionário de Deus, do Cristo, eles nem sabem muitas vezes que o são. E esses espíritos não estão preocupados em falar que fazem isso ou fazem aquilo. Fazem pelo bem. E nós, do nosso lado, temos que ter o discernimento, termos a tranquilidade, a inteligência, né, para diferenciá-los. Não são palavras simplesmente palavras dóceis, simplesmente palavras que nos agradem, que vão nos ligar aí a sermos seguidores desses espíritos. Temos que ter ali a consciência das obras, aquilo que nós queremos fazer na vida, que nós queremos seguir, e para isso não tem como fugir dos estudos, das leituras sérias, né? Das conversas sérias também com pessoas que nós sabemos que já têm o conhecimento, que possam nos auxiliar, nos orientar, e sempre comparando como que o Cristo faria em determinada situação, né? O que o Cristo faria, conhecendo já toda a sua pureza, todas as suas virtudes, o que ele faria. Se tiver muito fora do que o Cristo faria, né, do que sabemos que é o caminho, de qual é o caminho já, né, aí nós saberemos diferenciar os falsos dos verdadeiros. Que possamos ter essa consciência, buscarmos sempre o esclarecimento, nos ligarmos a casas espíritas sérias, nos ligarmos a orientadores, né? E buscarmos sempre ouvirmos as lives ou vídeos recomendados por pessoas sérias, aqueles que já conhecem e podem nos orientar. Esse cuidado nunca será demais, principalmente, como ele diz aqui o texto, o Erasto diz, em épocas de momentos de transformação da humanidade, como nós estamos passando agora atualmente, né, na nossa realidade brasileira e também na realidade mundial. Que Jesus possa nos abençoar, que tenhamos todos uma boa semana. Fiquem em paz.